Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus amados irmãos, você que nos acompanha na Santa Missa desta tarde de quinta-feira, toda quinta-feira é também um dia dedicado à memória da Santíssima Eucaristia, do dom da vida de Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade, que se realiza no altar como um dom de amor de Deus para salvar a nossa vida. Em Jesus nós encontramos um poço cavado no deserto do mundo, no deserto do isolamento de Deus, no deserto da distância infinita que havia entre o homem e Deus. Deus planta um poço de água viva, não uma cisterna mal feita para captar água da chuva, que de repente, durante a seca, quando não chove, não tem água alguma. Não. No meio do deserto do mundo, no deserto da humanidade, de uma humanidade sedenta, de um povo de Israel sedento, Deus planta um poço. Deus fura um poço, Deus cava um poço de água viva. E este poço de água viva é o coração aberto de Jesus. Este poço de água viva do qual falou Jesus à samaritana. Se eu te der desta água, ela vai se tornar em você uma fonte. E você vai se tornar uma fonte que jorra para a vida eterna. Se eu te der desta água, você não vai mais ter sede. É uma água que preenche, que sacia. Esta água viva todos nós desejamos receber de Deus. E é esta água viva que mata a nossa sede. Por isso, nós somos convidados nesta quinta-feira a pedir a Jesus Eucarístico, que adoramos no altar, que contemplamos na celebração da Eucaristia, que recebemos espiritualmente nesta comunhão que fazemos também através das redes sociais. Queremos pedir a Jesus que Ele realize
esta palavra dita à samaritana também no nosso coração. Disse Jesus para os seus discípulos: eu falo em parábolas para cumprir as Escrituras. E o que as Escrituras disseram a respeito do tempo do Messias? O Messias virá, mas infelizmente o povo de Israel acabou perfurando cisternas ao invés de buscar a água viva de Deus. O povo não estava preparado para receber Jesus, para saborear o dom desta água viva, da vida eterna, que comunica a vida de Deus. Era um povo que estava com um coração insensível, despreparado. É como, de repente, a parábola das virgens prudentes, quando chega o noivo, as que estão preparadas, as que têm azeite para manter a lamparina acesa, têm condições no meio da noite de, iluminadas pela luz da lamparina, um sinal da fé, um sinal da presença de Deus, do Espírito Santo em seus corações, têm condições de caminhar por trás do noivo, seguindo seus passos a caminho da vida eterna. As imprudentes, aquelas que não prepararam o azeite, não têm luz, não têm condições de acreditar, não conseguem enxergar no meio da escuridão. E quando o noivo chega, como elas não estão preparadas, elas não têm condições de caminhar depois dele a caminho da vida eterna, a caminho da salvação, pelo caminho da vida. Por isso nós somos convidados a pedir ao Senhor que não aconteça conosco aquilo que Deus mesmo diz a respeito do seu povo. Este povo abandonou a água viva e, em vez de buscar a água viva, cavou poços artificiais onde não havia água viva, aonde a água estava suja, aonde a água não tinha condições de saciar a sua sede. E como nada havia ali, também não tinham condições de receber mais. Como não estavam preparados, como não havia o azeite da graça em seus corações, o azeite do desejo de Deus, do anseio por Deus, o desejo, o azeite da prece, daquele que busca o Senhor, como não havia nada, também não podiam receber mais, porque Deus dá para aquele que deseja, né? Então, vamos pensar um pouco na imagem da terra seca, né? A terra seca, esturricada, não é? Ela anseia, ela grita, pedindo aos céus: manda chuva, Senhor. Manda chuva, Senhor. Brota da terra seca, esturricada, como que uma prece, uma oração para os céus. Senhor, faz chover o orvalho. Manda a chuva, porque não aguentamos mais de secura. Agora, disse Deus através do profeta Jeremias para o seu povo. Este povo, ao invés da sua secura, gritar aos céus, gritar para mim: socorre-me, Senhor. Este povo resolveu tentar resolver sua vida sozinho. Foi tentar cavar um poço para captar a água da chuva, para não precisar de mim. E é isso que Deus está dizendo para o nosso coração. Se você está seco, grita para mim. Se o teu coração precisa de Deus, se a resposta para a tua vida é Deus, grita para mim, pede para mim, suplica para mim, venha ao meu encontro, que da tua secura grite uma oração sedenta de Deus. Não vá tentar resolver a secura da alma
sozinho, sozinha, onde Deus não está. Ao que tem será dado mais. Ao que não tem, até o que imagina ter, lhe será tirado. Se há dentro do nosso coração desejo de Deus, ao nos encontrar no dia da salvação, o Senhor nos comunica a água que sacia nossa sede. Agora, se não há dentro de nós sede de Deus, até o que a gente imagina ter acabará nos sendo tirado, porque vamos perder a oportunidade de encontrar a presença de Deus no momento mais importante, decisivo, que é quando o Senhor nos visita. A parábola ensina a respeito do reino dos céus para os pequeninos. A parábola fala daquilo que são as verdades de Deus para a nossa vida. E nós somos convidados a tentar mergulhar no sentido divino das palavras de Jesus. Quem simplesmente considerava Jesus um grande profeta, não conseguiu saborear o dom da vida que brotava da sua palavra e da sua pregação. E isso não apenas no tempo de Jesus, ao longo desses 2000 anos da história da igreja, Deus continua tentando falar ao coração da humanidade muitas vezes. E quantas vezes esta humanidade diz para Deus assim: Senhor, prefiro as minhas respostas, fruto do meu estudo, fruto da minha capacidade, fruto da minha reflexão, as minhas respostas são melhores que as tuas. E daí Deus diz para nós: é isto mesmo. É exatamente disto que eu te acuso. Eu te acuso de você ter cavado um poço com tuas próprias forças, ao invés de vir saborear a água viva de mim. E eu quero te dar água viva, mas venha buscar. Venha buscar. A samaritana foi. Quando Jesus disse para ela: se você beber dessa água, você não vai mais ter sede, a resposta dela é direta, imediata: dá-me, Senhor, de beber. Aqui tem sede. O meu coração está sedento. Eu quero da água viva que o Senhor tem para mim. Ao que tem, será dado mais. Ao que não tem, aonde falta sede de Deus, até o que imagina ser-lhe-á tirado. Amém.